Evangelho de Jesus segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, a palavra de hoje, ela vem falar sobre a lei, né? A lei de Deus, que é a lei da igreja também, né? E nesse momento de quaresma, nesse instante de quaresma, é importante a gente entender que os 10 mandamentos, o decálogo, né, que a Igreja Católica nos apresenta, e que Jesus vem simplificar, principalmente para os ignorantes, para aqueles que não tinham acesso à lei anterior, transformando 10 em 2, né? Ele promete, né, que ele não veio para apagar nenhuma dessas leis. Então, hoje eu acredito que a gente tem que entender um pouquinho mais sobre o que essa lei diz, porque na palavra de hoje, ele fala que aqueles que desobedecerem, ele será o menor do reino dos céus. E levarem os outros a desobedecer. Isso, será o menor do reino dos céus, e também fala no final uma promessa, né? Quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, hoje, eu penso que a gente precisa partilhar um pouco sobre esses mandamentos, né? Os 10 mandamentos são: amar a Deus sobre todas as coisas, materiais e imateriais. Amar a Deus sobre tudo. Inclusive, Jesus vem falar que tem que abandonar família, abandonar irmãos, abandonar pais, abandonar tudo que tem para seguir Jesus. Então, Deus tem que vir em primeiro lugar. Acima de nós mesmos. Acima dos nossos egos. Desejos, vontades. Das nossas emoções, enfim. Então, Deus tem que vir acima de todas as coisas. O segundo mandamento é não pronunciar seu santo nome em vão. Nós temos algumas expressões, né, cotidianas, que às vezes a gente utiliza o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo em vão, né? Eliminar esse tipo de brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Guardar os dias santos, os dias de preceito. Dia santo e dia de preceito não é dia de passear, não é dia de sair de férias, é dia de ir na igreja, é dia de ir no culto, é dia de ir celebrar a Deus. Honrar pai e mãe. Esse é o mandamento, o único mandamento que vem procedido de uma promessa, né? Se você honrar o seu pai e mãe, você vai ter longos dias nessa terra. Então, honrar pai e mãe, enquanto você é jovem e adolescente, é obedecê-los. Enquanto você é casal ou casado, é cuidar deles em sua velhice, né? E cuidar do nome que eles te deu, né? Para preservar. Não matar. Não é só não matar os outros seres humanos, é não matar em hipótese nenhuma, e muito pelo contrário. Nem desejar que o outro morra. Então, assim, eu queria, fulano de tal é ruim, ele tem que morrer. Não, não é para a gente nem desejar a morte dos outros. Então, o pecado, ele vem com pensamento, com palavra, com ato e com omissão. Se a gente se omite e permite que o irmão morra também, isso também vai contra o 5º mandamento. Não pecar contra a castidade, a pureza, ser puro de coração.
Enquanto casais, nós podemos ser castos, obedecendo as leis de Deus. Nós podemos ser puros. Nós podemos manter nosso ato conjugal puro. Então, sempre levar isso em consideração. Não roubar, em hipótese nenhuma, não só bens materiais, mas também ideias. Não roubar sentimento dos outros, não roubar tempo dos outros, não roubar de forma nenhuma. E aí começam os desejos e a mentira. Não levantar falso testemunho, não mentir, em hipótese nenhuma. Não tem mentira pequena e mentira grande, só uma mentirinha, não. Levantar falso testemunho é você mentir. Não desejar as coisas dos próximos, né? E aqui o 9º e o 10º fala de desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, o 10º, né? Então, não desejar pessoas dos outros, que não são suas, e não cobiçar coisas dos outros e já ter coisas dos outros. Então, esses são os 10 mandamentos do Antigo Testamento que Jesus pede para nos ensinar. Nós estamos num momento propício de ir ao sacerdote para fazer a nossa confissão, que seria a penitência, o sacramento da penitência, né? O sacramento de cura, um dos sacramentos de cura da nossa igreja. Caso você tenha, desde a última confissão sua, ido contra algum desses 10 mandamentos, o tio Abraão está falando para você, você cometeu um pecado mortal. Isso é que é um pecado mortal. É você cometer algo contra os mandamentos de Deus. É você desobedecer a Deus. Isso é um pecado mortal. Então você precisa procurar o sacerdote para se confessar. Pecados mortais não são curados no perdão da missa. Não são curados nas confissões comunitárias. É necessário uma confissão individual e com arrependimento vindo diante dela. E essas são regras, leis para a nossa santificação, para a nossa purificação. É um caminho, são regras para a nossa santificação nesse caminho terrestre que a gente faz de retorno ao céu, plantando, né, a nossa rotina diária, os nossos testemunhos a caminho do céu. E nós não podemos, com o nosso exemplo, levar as pessoas a cometerem estes pecados. A gente não pode, com a nossa prática, vida diária, levar o outro a pecar. Então, esse é um dia onde a gente chama você a viver isso, a se policiar. É um tempo de treinamento, um tempo de purificação, de santificação, de observação na nossa rotina diária, do que a gente faz e no que a gente faz levando o próximo a pecar. Jesus, ele era tão bom professor que as pessoas eram muito simples e humildes na época dele e ele simplificou esses 10 em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, nesses 10 mandamentos, às vezes fica a gente não entende que Deus quer que a gente se ame também. Então, para a gente amar o próximo como a nós mesmos, a gente tem que se amar. Então, a gente tem que se amar primeiro, para amar o próximo. Então, se amando, a gente tem condição de se amar o próximo, e amando o próximo, a gente tem condição de amar a Deus. Então, que seja um exercício pleno de santidade, de santificação, nesse período da Quaresma, esses ensinamentos do Evangelho de hoje. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.